Agora tá entrando. Bom dia, sejam bem-vindos para essa nossa live de hoje. Eu tava dizendo que eu não sei agora, todo dia o Insta resolve dar um crepe aqui quando eu tento entrar nele, né, para fazer a live. Mas vamos lá, estamos aqui. Meus queridos, como vocês sabem, hoje nós iniciamos o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Vocês sabem por que eu faço este workshop e tenho feito todos os meses? Na verdade, este é o último deste ano, né? Essa é a última oportunidade de você entender quais são as grandes possibilidades da análise comportamental. E esse é um dos motivos pelos quais eu tenho feito este workshop, né? Porque eu percebo no mercado que a grande maioria dos analistas comportamentais não conseguem aproveitar este conhecimento, né? E transformar esse conhecimento realmente num grande serviço. E segundo, porque este é um grande serviço, né? Este é um serviço que vem sendo muito demandado, né? Ele sempre é demandado. Mapeamento comportamental, análise comportamental é um dos serviços mais demandados. É um dos principais serviços de porta de entrada, né, no mercado, nas empresas, né? Ele realmente é um grande serviço. E ele é um grande serviço porque você tem 1000 possibilidades a partir do mapeamento comportamental. Então é por isso que eu faço, né? Tenho feito este workshop com tanta frequência, mas vamos lá. Este ano, este é o último workshop, então se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, tá na bio, no Insta, no Face, logo mais vai estar aqui embaixo, mas para você não perder a oportunidade, vem pro Insta, se inscreve, porque o workshop começa hoje. Depois eu vou explicar um pouquinho mais. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês por que este é um serviço. Que se você trabalha com desenvolvimento humano e comportamental, obrigatoriamente você tem que ter na sua esteira de serviços, certo? Primeiro, porque todo o processo de desenvolvimento ele começa pela análise comportamental, todo, sem exceção, certo? Seja processos individuais, seja processos em grupo. Hoje eu utilizo, hoje não, há muito tempo, né? Eu utilizo o mapeamento como comportamental em todos os meus serviços. Mas aqui você precisa entender uma outra questão extremamente importante, né? A grande diferença de você realmente saber fazer uma análise, um mapeamento comportamental, do que você aplicar DISC e DARD evolutiva. Até um tempo atrás, né? Se acreditava, se tinha, né? A metodologia que se tinha de análise comportamental era a aplicação do DISC e da evolutiva, certo? Há muito tempo, este conceito de análise comportamental caiu por terra, né? E por isso que o convite de hoje era: você ainda é analista comportamental de uma ferramenta só? Porque saiba, se você é analista comportamental de uma ferramenta só, somente do DISC, se você ainda acredita que a análise comportamental é aplicar o DISC e DARD evolutiva, saiba que você está ficando para trás no mercado. E está ficando muito para trás. E o pior, começa a ser comparado e colocado num lugar que não é interessante em termos profissionais. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu explicar primeiro. Qual é a diferença? Antigamente se acreditava que a análise comportamental era levantamento de perfil comportamental apenas. Consequentemente, se acreditava que uma análise comportamental era a aplicação do DISC e devolutiva, certo? Há um bom tempo já se entendeu, né? E esta é a evolução, e se você trabalha com desenvolvimento, você precisa estar constantemente atualizado, senão você fica para trás do mercado, e isso acontece muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Hoje se tem muito claro que a análise comportamental, o mapeamento comportamental, ele vai muito além do DISC. O DISC ele faz parte, sim, mas diz que é apenas uma pontinha, né? Hoje, a análise comportamental que nós temos mais atual no mercado, ela utiliza 6 assessments, certo? Então, veja,
O risco que você corre se você ainda usa somente o DISC, certo? Outra questão extremamente importante, né? O DISC também se atualizou. Nós temos hoje o DISC antigo e nós temos o DISC atualizado. Qual é a diferença? O DISC antigo, né, ele não tem feedback, certo? O DISC antigo é aquele DISC que você preenche tudo via sistema, claro, né? Você preenche, você responde, né? Como é que você se percebe e como é que você acha que o meio o percebe, certo? O DISC antigo ele é todo em cima da percepção do seu cliente. Qual é o grande risco? Eu trabalho há muitos anos com mapeamento comportamental e por muitos anos, até ter o DISC atualizado, eu utilizava o DISC antigo, porque era a única opção que nós tínhamos, né? Em termos de levantamento de perfil comportamental baseado na teoria DISC. E eu me deparava com problemas, com questões bastante sérias, tipo, na grande maioria das vezes, a percepção do cliente está distorcida, para mais ou para menos, certo? O que ele responde em relação ao meio, não em relação a ele, em relação ao meio, na grande maioria das vezes está distorcida. E isso me trazia sérios problemas nos processos de desenvolvimento. Por quê? Porque se você vai fazer um processo de desenvolvimento, certo? Em cima de uma percepção distorcida, o plano de desenvolvimento fica distorcido também, não tem como isso não acontecer, né? E eu, por muito tempo, me deparei com essa dificuldade. Este é o grande gap do DISC antigo, certo? Este é o grande gap do DISC antigo, que é a distorção da percepção. E essa distorção de percepção não é por sacanagem não, certo? É que na nossa cultura, o feedback, né, ele não faz parte. Então, realmente, na grande maioria das vezes, nós não temos uma percepção adequada do meio, do como realmente o meio nos percebe e o que realmente o meio gostaria que nós desenvolvêssemos. E como eu disse, isso me trazia sérios problemas, né, em termos de desenvolvimento. Por quê? Porque às vezes nós elaborávamos todo um plano de desenvolvimento que não era condizente com a necessidade do meio. E aí o que muitas vezes acontecia no final dos processos de desenvolvimento, a pessoa se sentia super satisfeita, né? Por quê? Porque na visão dela, ela tinha caminhado para o lado certo. Só que na maioria das vezes o feedback do meio, muitas vezes o feedback do meio não era positivo. E claro que aí, consequentemente, trazia uma frustração para a pessoa, né, para o seu cliente. Então, olha o risco que você corre. Primeiro, se você só utiliza o DISC. E segundo, se você ainda utiliza o DISC no formato antigo, certo? Que é sem feedback. Essa é a grande diferença. O DISC atualizado, hoje ele tem feedback. Por quê? Porque foi percebido este grande gap do DISC. Né? E o DISC ele tem por grande objetivo levantar perfil comportamental, né? E a percepção do meio. Só que se você tá com uma percepção distorcida, a chance de você fazer um processo de desenvolvimento que não traga resultados efetivos, ainda mais se nós estamos falando da área profissional, é muito grande. E aí tem uma outra questão importante também. Antigamente se acreditava que uma análise comportamental era a aplicação do DISC e devolutivo, certo? Hoje tem muito claro que isso está extremamente ultrapassado, certo? Porque a pessoa ela não é composta apenas do seu perfil. Várias outras questões interferem na sua produtividade, na sua qualidade de vida, na sua felicidade, né? Na sua realização pessoal e profissional.
Então você corre um grande risco se você ainda utiliza apenas DISC, certo? Eu brinco que se você é ainda analista de uma ferramenta só, saiba que você já ficou para trás do mercado e você precisa correr, certo? Você precisa correr. E talvez seja exatamente por isso. Eu vou contar para vocês o que muitos dos nossos alunos, né, os nossos masters analistas comportamentais nos comentam, né? Quando eles entendem o que realmente é uma análise comportamental, né? Que não é apenas a aplicação de um DISC, né? E a partir daí conseguem entender as infinitas possibilidades que se tem. Um feedback constante que eu tenho é o seguinte, né? Os alunos dizem assim: nossa, Eliana, era por isso que eu não conseguia vender a análise comportamental. Era por isso que eu ficava com uma sensação ruim depois de uma devolutiva, porque eu achava que era muito pouco, eu achava que faltava e eu não entendia o que é que faltava. E sabe o que é que falta? Falta outros assessments, porque a pessoa não é... O seu sucesso, ele não depende somente do seu perfil, pessoal. Ele depende muito fortemente dos seus motivadores, seja de carreira, seja de vida. Então, realmente, uma análise comportamental, hoje ela engloba a análise comportamental mais atual que nós temos no mercado, ela engloba 6 assessments. Quais são? Vamos lá, DISC, mas não mais o DISC antigo, certo? O DISC com feedback real do meio. Somente isto já faz uma grande diferença nos processos, né? Porque o que acontece muitas vezes, né? E isso é quem trabalha aí com o DISC antigo, certo? E quem tem a possibilidade de ter o feedback do meio, percebe este gap. Eu tenho certeza que percebe esse gap. Se você não percebe, talvez seja porque você não consiga ter o feedback do meio. E eu tenho sempre o feedback do meio, por quê? Né? E tinha sempre o feedback do meio, por quê? Porque eu trabalho basicamente com empresas. Né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha ali o processo com os líderes, com as equipes, eu tinha também o feedback real do meio da empresa. E muitas vezes, mas muitas, não são poucas, certo? Muitas vezes o que a empresa falava e esperava era diferente do que o líder ou a equipe pensava. E se a gente não tem esse feedback, o risco do processo evoluir de uma forma que no final, de verdade, não traga resultados para o seu cliente é muito grande. Ok? Então vamos lá. Análise comportamental, né, hoje atual, o que ela avalia, quais são os assessments que ela utiliza? Ela utiliza o DISC, não mais o antigo, o atual, com feedback. Ela utiliza o assessment de âncora de carreira, que é para levantar os motivadores profissionais. Ela utiliza o assessment de forças pessoais, que é realmente para poder identificar e potencializar as forças do seu cliente. Ela utiliza o assessment de positividade e bem-estar, que é para levantar como está o seu cliente em relação à sua positividade e bem-estar, porque a gente sabe que a positividade e o bem-estar, ela interfere em todas as áreas da nossa vida, né? Se nós não estamos com uma positividade e bem-estar boa, né, dificilmente nós alavancamos, seja na área pessoal ou profissional. Outro assessment também que a gente utiliza muito para a grande maioria dos nichos é o assessment de linguagens de valorização e reconhecimento, né? Que levanta o quê? Levanta qual é a linguagem, como é que essa pessoa se sente valorizada e reconhecida, qual é a linguagem dela. Quem aí trabalha com casais, trabalha com líderes, trabalha com empresas, trabalha com relacionamentos,
Ter e utilizar o assessment de linguagem de valorização e reconhecimento é básico para qualquer processo. Literalmente é básico, certo? E nós temos o assessment da tétrade do tempo, certo? Que levanta as questões de tempo, de gestão do tempo, que é a queixa da grande maioria, né, das pessoas, em qualquer área, seja pessoal ou profissional. Quem você conhece, né, que não diz o seguinte: meu Deus, o dia tinha que ter mais que 24 horas, né? Então, você também precisa levantar a gestão do tempo, porque ela impacta nas metas do seu cliente, seja pessoal, seja profissional, ok? E aqui você precisa entender o seguinte, né? Análise comportamental, ela é um processo, certo? E um processo que ela contempla de 4 a 5 sessões, certo? 4 a 5 sessões onde você aplica de 4 a 6 assessments, aonde você parte de um objetivo do seu cliente. Você trabalha todos os assessments, né? Eu brinco que é uma foto em 3D, né? Onde seu cliente vai poder olhar para ele sobre vários ângulos e você finaliza com um plano de ação. Vocês conseguem perceber a diferença que é aplicar um DISC e dar uma devolutiva, certo? E qual é o grande risco se você ainda é analista comportamental de uma ferramenta só, o DISC é antigo ainda? Primeiro, eu fiz uma pesquisa, né, com mais de 2.000 analistas que utilizam, né, que são analistas comportamentais, né? E eles me disseram, mais de 80% disse que não conseguem cobrar mais do que R$500 por uma análise comportamental. E isso é real. E se você de verdade só aplica o DISC é antigo, você não vai, realmente, você não vai cobrar mais que R$500. Hoje, quem trabalha com análise comportamental neste novo formato atualizado, né, que tem de mais moderno no mercado, você cobra entre R$1.500 a R$2.500, certo? Hoje a média está em R$2.000, mas nós temos alunos que cobram R$2.500, R$3.000. Por quê? Porque é outra coisa, é outro serviço. Além, é claro, né, de que quando você de verdade sabe trabalhar com os assessments e entende realmente o que é um mapeamento comportamental, você utiliza todo esse conhecimento para vários outros serviços. Você realiza workshops, certo? Você realiza coaching de grupo a partir dos assessments. Você inclui esses assessments em todos os seus processos de desenvolvimento, sempre. E isso faz uma grande diferença no mercado e de posicionamento, certo? Muitos dos nossos alunos nos contam o seguinte, né, que às vezes eles estão, né, fazendo uma conversa de briefing para vender o mapeamento comportamental. E o que acontece? A pessoa diz, né? Eu já fiz, né? Ela diz, desculpa, eu li aqui e me perdi. Ela diz, eu já fiz. E aí, quando o Master pergunta, você já fez o quê? E ela diz, eu já fiz DISC. E o Master explica o que é o mapeamento comportamental. Você sabe o que acontece? Na hora, em 100% dos casos, o cliente diz o seguinte, não, aquilo que eu fiz, não, aquilo lá não era, então, análise comportamental. Você vê o risco que você corre? Porque você pode ser essa pessoa que o seu cliente agora olha e diz assim, então aquilo não era análise comportamental. E aí a sua competência fica posta em jogo, em questionamento, certo? Eu sei que a grande maioria de vocês, quem já trabalha com análise comportamental, foi assim que aprendeu. E ok, certo? Tá tudo certo. Tá tudo certo até por ali, né? Porque, na verdade, quem se propõe a trabalhar com desenvolvimento tem que estar constantemente se atualizando,
certo? E você corre um grande risco de ser comparado no mercado e realmente ficar naquele lugar do não, não, então aquilo que eu fiz não foi análise comportamental. E eu tenho certeza que se você tá aqui, se você me segue, este não é o lugar que você quer estar. Eu tenho certeza que você é um profissional sério. Eu sei que você quer entregar o melhor para os seus clientes. Mas sim, você precisa se atualizar, certo? Isso é uma premissa dos profissionais que entregam grandes resultados. A atualização constante. E às vezes, aquilo que a gente aprendeu há um mês atrás, hoje já pode estar desatualizado. E o pior, não é o pior, né? Na verdade, não sei se é o pior, né? Se é o pior. Mas o que eu sei é que a grande maioria das formações, né? Eu tenho alunos que me disseram assim, Liana, eu acabei agora uma formação de analista comportamental e eu não aprendi nada disso. E isso é uma realidade, certo? Como nós temos tido aí no mercado formações muito, entre aspas, né? De 4 horas de análise comportamental. Vamos combinar. Quem acha que de verdade fez uma formação de 4 horas em análise comportamental, de 8 horas em análise comportamental e acha que é um analista comportamental, é porque não tem a mínima noção do que significa isso, certo? E se não tem noção do que significa realmente mapeamento comportamental, também não consegue alavancar. Eu garanto para vocês que este é um dos melhores serviços de entrada. Um dos melhores. Sabe por quê? Porque ele trabalha num ponto que é desejo de todo ser humano, que é o autoconhecimento, certo? Só que é um autoconhecimento profundo, sustentado, certo? Que não é feito somente com a aplicação de uma ferramenta e apenas com uma devolutiva, certo? Ele é um excelente serviço de entrada, porque ele é um serviço que tem um custo interessante pela entrega que a gente tem, certo? R$2.000, vamos colocar uma média aí, R$2.000 não é nada pela entrega que realmente um mapeamento faz, né? A mudança que somente isso traz para o seu cliente, o alívio que isso traz para o seu cliente, né? Quando ele passa a se conhecer. Outra, ele é um dos serviços que mais vende a continuidade. Por quê? Porque o mapeamento comportamental, ele é um grande raio-x da pessoa, um grande diagnóstico da pessoa, mas ele não envolve o processo de desenvolvimento. Ele vai até a elaboração do plano de desenvolvimento. E é por isso que a grande maioria dos clientes que começam pelo mapeamento comportamental, eles compram de você a continuidade. Além, é claro, de que você pode vender esse serviço com muitos formatos. Você pode vender o próprio mapeamento, certo? Individual. Você pode vender o mapeamento em grupo. Você pode transformar esses assessments em workshops focados, por exemplo, workshop de gestão do tempo, workshop de inteligência relacional, workshop de liderança, workshop ou coaching de grupo de alavancadores de carreira para quem trabalha com carreiras. Quer dizer, são muitas as possibilidades. E tem uma outra grande vantagem, né? O mapeamento comportamental, ele serve para ele é um grande serviço e um serviço obrigatório em quase todos os nichos, em praticamente todos os nichos, ok? Então vamos lá, como é que você está? Você é analista, você de verdade é um analista comportamental ou você é um analista comportamental ainda de uma ferramenta só? Eu sinto em te dizer que se você é analista comportamental de uma ferramenta só, você já ficou para trás no mercado.
E é exatamente por isso, né? Para poder te mostrar todas essas possibilidades, para que você não fique no papel, no lugar daquele que... Ah, não, ele me vendeu análise comportamental, mas ele só fez o DISC, né? Porque eu sei que a sua intenção, né, não é essa. A sua intenção, se você tá aqui, é realmente vender e entregar o melhor serviço. Só que para vender e entregar o melhor serviço, você precisa estar atualizado, certo? Até um tempo atrás estava tudo certo, porque nós não tínhamos ainda o DISC atualizado e nós não tínhamos ainda esta evolução no mapeamento comportamental. Então, você era comparado com outro que aplicava DISC e dava devolutiva. Só saiba que hoje não, hoje isso já mudou, já faz um tempo que isso mudou, certo? Hoje você é comparado com profissionais realmente que fazem grandes entregas. Profissionais que vendem um mapeamento comportamental aplicando no mínimo 4 assessments, aonde tem toda uma estrutura de 4 a 5 sessões, certo? Então, se você, e essa é uma escolha, né? Essa é uma escolha que nós profissionais fazemos a todo momento, a todo momento. Bom, em que lugar eu quero estar? Em que lugar eu quero ficar? Isso é responsabilidade nossa. Vou dar um exemplo para vocês muito claro nesse sentido, certo? Eu sempre trabalhei. Uma das metodologias que eu trabalho, né, é a metodologia vivencial. Então, todos os treinamentos, todos os processos de desenvolvimento em grupo, né, eles se dão pela metodologia vivencial. E a metodologia vivencial, ela pressupõe o trabalho presencial, certo? Só que veio a pandemia, certo? E eu tinha 2 escolhas. Ou eu ficava sentada esperando a pandemia passar, né, e reclamando de que agora eu não podia estar presencialmente, então a minha empresa, né, o meu faturamento estava caindo, eu podia até quebrar, ou eu podia olhar para o mercado e dizer, ok, esta é a nova realidade. E outra, isto não vai passar, pessoal, a pandemia vai, certo? Mas tudo que veio junto com a pandemia não vai passar. Então, essa é outra questão. E aí, eu olhei para o mercado e disse, não, ok. Então, agora, como é que eu levo a minha metodologia para o online? Porque mesmo depois que a pandemia passar, isto vai continuar. E esta é uma outra grande vantagem do mapeamento comportamental. Ele pode ser entregue 100% online. Então, a sua região não é mais o limite, certo? Você não tem mais que vender somente na sua cidade, somente na sua região. Você pode fazer um workshop de mapeamento comportamental e ter pessoas do Brasil inteiro, até fora do país. Nós temos alunos que têm clientes fora do Brasil, claro, brasileiros que estão fora do Brasil. E isso é completamente possível, normal, tranquilo. Por quê? Porque a internet quebrou esta barreira. E aqui a grande questão é, você está aproveitando ou não? Você está aproveitando este mar de possibilidades que a pandemia trouxe? A pandemia, sim, trouxe muitas questões, muitos problemas, né? Um mundo completamente diferente, mas ela também trouxe muitas possibilidades. Agora, se você está aproveitando ou ainda está parado reclamando, aí a escolha é única e exclusivamente sua. Talvez agora você me diga assim, mas Liana, eu fiz há pouco a minha formação, eu aprendi o DISC antigo e análise comportamental aplicando o DISC antigo e uma devolutiva. Ok, você ter aprendido isso não é responsabilidade sua, mas você ficar nisto 100% é responsabilidade sua. Que eu tava contando antes para vocês, né? É como é que a gente, e assim, ó, a obrigatoriedade da gente estar à frente, né? Eu, desde que começou a pandemia, eu não parei de estudar para fazer todas as adaptações que necessitam ser feitas, para que eu possa ensinar, aplicar com os meus clientes, ensinar os meus alunos
Tudo que a gente fazia no presencial, fazia no online. E o mapeamento, né, é um dos grandes serviços que você faz ele 100% no online, sem problema algum. O mapeamento comportamental é um dos serviços mais fáceis de serem vendidos, certo? E se você está começando, ele é o serviço ideal para você. Sabe por quê? Porque quando a gente não é conhecido, as pessoas têm algumas objeções. Uma delas é: você é referência no mercado? Outra é: eu não te conheço. E a outra é: ninguém te indicou. Então, consequentemente, quem é você, né? E a gente sabe que a nossa venda, ela não é persuasiva, ela é relacional. Então, você precisa, primeiro, claro, ter a estratégia certa de vendas. E quando você entende realmente o mapeamento comportamental, você utiliza vários assessments como estratégias de vendas extremamente assertivas, certo? Aí, você precisa ter o que a gente chama que é um serviço de entrada. O que é um serviço de entrada? É um serviço de menor valor financeiro, certo? E R$2.000, né? É um valor extremamente acessível. Se você agora diz: ai, Liana, bem capaz, ai não, meu público não paga isso, você deve estar com o público errado ou a abordagem errada, certo? Simples assim. Ele é um serviço extremamente em conta em termos de valores financeiros, certo? E ele tem uma outra grande vantagem: ele tem uma entrega num curto espaço de tempo. E ele é um método que tem início, meio e fim. É por isso que ele é um excelente produto de entrada. E além disso, ele vende a continuidade, certo? Eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. É mais ou menos assim. É como se você fosse no médico. Você tá com uma dor, você tá com algum desconforto, você tá com alguma coisa que não tá muito legal. Ou você quer melhorar a sua qualidade de vida, você quer melhorar a sua performance. Em qualquer um dos dois tem a dor. Esse é o primeiro ponto, certo? Aí você procura um médico. E você procura um médico exatamente para assim, ou melhorar algo que não tá legal em você, ou melhorar a sua performance, para que você possa atingir o objetivo que você deseja. Combinado? Aí você vai no médico. Aí o médico te pede uma bateria de exames. Você confia naquele médico que te pede um exame só? Ou naquele médico que só faz uma consulta com você e já te receita? Ou você confia mais naquele médico que realmente te pede uma bateria de exames para realmente poder olhar o seu todo? Eu tenho certeza que você confia muito mais no médico que pede uma bateria de exames para você, né? Porque aí você entende que ele realmente está olhando o seu todo, que ele realmente está buscando subsídios para poder te receitar, né? E tratar a sua dor, né? E aí, ok, você vai lá, faz todos os exames. E aí você volta pro médico. Aí o médico diz: ok, muito bem, olha, isso tem a ver, né? Essa dor, esse desconforto que você está sentindo tem a ver com isso. Olha, esse outro ponto tá bem. Ou, olha, para você atingir isso que você deseja, né? O ponto tá aqui. E aí eu te passo uma receita. Me conta, você vai na farmácia comprar e tomar ou não? É bem provável que você vá na farmácia e compre e faça o tratamento. O mapeamento comportamental é mais ou menos a mesma coisa. O seu cliente chega para você com alguma dor, algum desejo. Mesmo desejos têm dor por trás, certo? Aí, ele chega e isso é importante. Aqui outro ponto fundamental. Não existe autoconhecimento a troco de nada, combinado? Você não vende mapeamento. Você vende a solução para um problema do seu cliente. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Ele chega para você com alguma dor ou com algum desejo que ele não está atingindo. Como eu disse, mesmo o desejo tem uma dor por trás.
Ok, estabelecido isso, né? Você vai agora fazer os exames, que são os assessments. E não dá, vamos combinar, né? Não dá para você restringir o seu cliente a perfil comportamental. Se você está restringindo o seu cliente a perfil comportamental, a DISC, é porque você tem uma visão muito rasa do ser humano, né? Uma visão muito superficial da pessoa. A pessoa é muito mais que o seu perfil comportamental, ok? Que é mais ou menos aquele médico que te receita só a partir da conversa ou só a partir de um exame. Muito bem, aí você aplica os assessments. E aí você vai dar uma devolutiva, que é como médico, né? Quando você volta com os exames, ele te diz o que está bem e o que não está bem, em relação ao seu objetivo. E a partir daí, ele vai te dar a receita. E aí nós montamos com o nosso cliente um plano de ação. Só que o mapeamento finaliza aí, no plano de ação, e é isso que nós vendemos. Ele vai querer fazer o processo com você de desenvolvimento ou não? É claro que vai. Ah, bom, se você só aplicou o DISC que deu devolutiva, é bem provável que não, morre aí. Certo? E morre aí porque realmente foi muito superficial. Realmente não teve um processo. Autoconhecimento é um processo já. Certo? É um processo de desenvolvimento. Onde o primeiro passo é o autoconhecimento. Combinado? E é exatamente por isso, é exatamente por entender, né, a importância deste grande serviço para o seu negócio, para o seu cliente. O quanto o mercado demanda, necessita em todos os nichos deste serviço. E o quanto nós temos pouquíssimos profissionais preparados no mercado, certo? E por outro lado, eu vejo muitos profissionais, né, que poderiam ser uns experts em mapeamento comportamental e também não são, certo? E não são por quê? Porque não tem a metodologia, porque não conhece, porque não tem assessments, né? E aí nós temos um gap, um mercado que necessita muito, mas não tem profissionais qualificados. Tem, mas poucos, certo? E vemos muitos profissionais com muito boa vontade, muito interesse, querendo muito ajudar, mas sem maestria para realmente fazer. Então nós temos um gap aqui no meio. E o workshop Master Analista Comportamental, ele vem exatamente para isso, né? Para poder ajudar você que quer alavancar seu negócio, para você que é sério, para você que de verdade quer entregar grandes resultados, mas não sabe como. Não sabe como se tornar um analista comportamental, ou já é um analista comportamental, mas de uma ferramenta só e quer entregar mais resultados, quer alavancar a sua carreira. Este é um workshop, né, para aqueles profissionais que realmente querem ir para outro nível. É por isso, então, que eu faço o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, para que a gente possa suprir esta lacuna que a gente tem no mercado. E uma lacuna aonde eu tenho certeza que você quer estar, porque é um lugar aonde o seu faturamento e a alavancagem do seu negócio acontecem de uma forma muito tranquila, muito fácil, certo? E, por outro lado, nós temos um mercado completamente carente de experts em mapeamento comportamental. Então, é exatamente para suprir esta lacuna que nós temos no mercado, né? Aonde a gente tem uma grande demanda de mercado e pouquíssimos profissionais qualificados, é que eu faço, né, este workshop. Este workshop está começando hoje. São 4 dias de workshop, certo? São 4 dias, vai até quinta-feira. Nós temos às 8 da noite, sempre às 8 da noite. São entre 1h30 a 2 horas de aula, né? Todas as noites. Então, nós temos aí de 6 a 8 horas de aula, certo? Aonde eu mostro para vocês
todo este mercado da análise comportamental, onde eu mostro para vocês o que é realmente uma análise comportamental, aonde nós conversamos sobre esta metodologia mais atual que nós temos, onde você conhece o DISC com feedback, onde você conhece os outros 5 assessments. E eu também falo com vocês, né, neste workshop sobre as estratégias de vendas. E as estratégias de vendas que funcionam e funcionam muito bem. Então, se você realmente quer ir para esse mercado, se você... este workshop, para quem quer o workshop? Ele é para você que já é analista comportamental, mas ainda é analista de uma ferramenta só e do DISC antigo. Saiba que você vai se surpreender, porque você vai entender que análise comportamental é muito mais que aplicar um DISC e dar feedback, certo? Mas este workshop também é para quem ainda não é analista comportamental, mas deseja ir neste caminho, porque você vai aí poder começar do jeito certo. Combinado? Mas para participar você precisa se inscrever, certo? Porque ele vai ser num ambiente fechado, ele não é nem pelo Insta, nem pelo Face, certo? Ele é num ambiente fechado. Todas as aulas, vocês no final, eu abro para vocês me perguntarem, para vocês me questionarem, né? Eu tiro todas as dúvidas de vocês. Nós temos um grupo exclusivo do workshop no WhatsApp, aonde eu disponibilizo vários materiais para vocês. Eu tenho 2 grandes surpresas sempre neste workshop. Eu vou contar só uma, certo? Uma delas é que quem participa do workshop tem a possibilidade de fazer 2 assessments seus, certo? Com o objetivo de alavancar o seu negócio. Mas isso é somente para quem está nos grupos do WhatsApp, certo? Do workshop. Eu disponibilizo vários materiais. Cláudio, já está, eu sempre dou um mega desconto, certo? Um mega desconto. Então, se você deseja, né, ir para este outro nível, realmente, né, se tornar um expert em análise comportamental e ter a análise comportamental como o grande alavancador do seu negócio, o momento é agora. Este é o último workshop do ano. Ele é gratuito, certo? Ele é gratuito. Vocês vão ter muito conteúdo, né? Vocês vão poder entender muito fortemente todas as possibilidades. Tem uma aula onde eu convido masters analistas comportamentais para eles irem compartilhar com vocês, contar como é que eles estão vendendo, o que eles estão vendendo, como é que eles estão fazendo, né? Eu brinco que só a aula deles, né, já era o workshop, né? Já poderia ser o workshop. E o workshop ele começa hoje à noite, certo? E amanhã de manhã, 8 horas, eu já vou ter aqui uma outra live, certo? Com uma master analista comportamental que está fazendo chover, certo? Tá fazendo chover. Então, se você quer entender toda essa entrega que ela tá fazendo, todos esses serviços que ela tá fazendo e o quanto ela tem faturado, vem aqui para a live amanhã às 8 horas. Mas lembrando, para você realmente entender o todo, né, e ter realmente assim, uma grande visão de tudo que é possível com a análise comportamental, qual é a metodologia, como é que a gente faz, quais assessments a gente utiliza, como é que a gente vende, você precisa estar no workshop, certo? Então, para vocês aqui que estão dizendo eu quero, basta ir lá na bio e se inscrever, certo? Só é possível entrar no workshop até hoje à noite, porque hoje é a primeira aula, certo? Então, tô te esperando do lado de cá, não perde, é o último workshop do ano, certo? E esta é a hora de você fazer acontecer. Porque isso é outra coisa, como eu disse antes para vocês, né? A gente sempre tem escolhas. Quando começou a pandemia, né, a escolha era, bom, sento aqui, fico reclamando e espero a pandemia passar, ou eu me inovo, eu vou em frente, eu busco alternativas. Quem buscou, quem fez, tá aí, tá faturando muito. Quem não fez, só viu o seu negócio declinar, certo?
Na análise comportamental é a mesma coisa. E este é o momento que você tem que se fazer essa pergunta também, porque muitos nesse momento estão assim também, que nem lá no início da pandemia. Ai não, agora já é final do ano, agora nada mais acontece, eu vou esperar o ano que vem. Saiba que mais uma vez você não vai fazer nada, certo? Porque quem senta e espera chegar tá sempre atrás. E se você não alavanca, se você até hoje não alavancou o seu negócio, ou você ainda não está onde você quer chegar, saiba que está precisando você fazer questões. E principalmente se você ainda não alavancou, certo? Se você ainda não alavancou o seu negócio, saiba que este é o melhor momento de você se preparar para isso. Se você esperar o ano que vem, saiba que você já perdeu mais tempo. Estará mais atrás no mercado, estará mais frustrado, certo? E é bem provável que chegue o ano que vem e você de novo diga, ainda não cheguei lá. E não vai chegar nunca, certo? Porque quem fica sempre nesta, mas agora na pandemia era porque era pandemia. Nossos alunos na aula que nós vamos fazer, vocês vão escutar eles falando amanhã, vem pra cá amanhã, 8 horas também, e assiste a live. Os nossos alunos venderam muito na pandemia, muito. Bom, mas foram aqueles que ficaram sentados esperando cair do céu e a pandemia passar? Claro que não. Claro que não. Foram aqueles que se adaptaram, que fizeram diferente. Ok? Então, meu convite este é o momento. Nós estamos, amanhã começa dezembro, né? Este é o momento de você estar pronto, de você se preparar, de você tomar corpo, de você começar a entrar no mercado, para que 2021 seja realmente um ano de grande alavancagem para você, ok? Então fica aqui meu convite. O workshop inicia hoje às 8 da noite, mas para participar é o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Ele começa hoje, vai até quinta-feira, certo? Mas para isso você precisa se inscrever, o link está na bio. Combinado? Tô te esperando no workshop hoje às 8 da noite. E te espero amanhã aqui às 8, não perca. Amanhã, Master Analista Comportamental que eu convidei para vir fazer uma live aqui com vocês. Ela é fantástica, tem grandes resultados e vai conseguir ajudar com isso, com o que ela vai contar aqui para vocês. Eu tenho certeza que você vai entender o quanto ser realmente, né, um analista comportamental que saiba trabalhar, que tenha os acessos, faz a grande diferença na sua carreira. Combinado? Fica aqui meu convite então. Corre lá, se inscreve, tá na bio. Aqui no Face, quem tá no Face, vem pro Insta, se inscreve. Logo mais vai estar aqui no Face também, abaixo do vídeo. Mas não perde, porque começa hoje. E essa é a sua última oportunidade deste ano. Um grande abraço, um ótimo dia. Nos encontramos às 20 horas no workshop Master Analista Comportamental. Um grande abraço, tchau!